Amém, irmãos. Podem tomar assento, a paz do Senhor para a igreja mais uma vez. Sempre um momento, a gente fala, né? O momento da palavra, irmãos, é um momento, não é um momento que muitas das vezes a gente acha que é só mais um momento no culto, né? A gente vem para o culto para quê? Para adorar o Senhor. E o que é adorar o Senhor? É entregar algo para o Senhor. Então a gente vem para o culto para realmente entregar. Então aqui nos louvores é para abrir o coração, cantar, né? Momento da oferta, ser generoso, né? Orar uns pelos outros, abençoar uns pelos outros. E nós temos esse ano, irmãos, estudado, e a temática desse ano é, né? Se você olhar ali para trás, acho que está aqui, né? Está aqui não? Não está aqui no banner não, mas está ali, ó. Qual é o tema desse ano? É até sermos um. Então, nós vamos continuar perseverando até sermos um. E acho que eu estou ficando gordinho, o pescoço está ficando... Está enforcando aqui o negócio. Mas a gente vai perseverar até sermos um. Até sermos um. Amém ou não amém? Amém. E até sermos um, depende de quem, irmãos? Depende do outro? Depende do outro? Não, fala assim, ó, depende de mim. Só de mim, fala, depende só de mim. Então, se depender de mim e de você, nós vamos ser um aqui em nome de Jesus. Então, nós estamos na 4ª semana do ano de 2025, né? 26º dia do ano. E, né, assim como o presbítero Alcides mostrou aqui, olha, ele pegou uma pastinha para colocar as lições. Eu falei, ó, a gente está na 2ª lição da Escola Bíblica Dominical. Já se passaram, na verdade, 3 lições. A gente teve a lição número 0, lição número 1 e a lição número 2. Está aqui, tem uma sequência, uma série. Né? A gente tem aqui pregado insistentemente, repetidamente, as palavras, o texto bíblico. Nós temos nos reunido em oração. Hoje de manhã, na nossa escola dominical, o que a gente estudou? A gente falou sobre os fundamentos da unidade. Sim ou não? E os fundamentos da unidade, quais são? Fala aí, alunos aplicados. O primeiro. Começa com D. Começa com dou e termina com trina. O primeiro é doutrina. A doutrina, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos, ela consistia em o quê? Em pregar a palavra, a morte, a ressurreição e os mandamentos de Cristo. Amém ou não amém? Então, a doutrina. Nós somos uma igreja fundamentada na palavra de Deus. Nosso tema da fundação do Ministério Adorar é Atos 2, 42 a 47, onde fala que eles perseveravam. E a perseverança, ela é uma qualidade que cada um de nós precisamos ter. Né? Quando está tudo tranquilo, não há perseverança. A perseverança é quando vem a dificuldade, quando vem o desânimo. Sabe quando você começa um hábito novo? Você começa um hábito novo, aí vai ter um dia que vai chover. Aí o que você tem que fazer? Vai na chuva mesmo. Vai na chuva mesmo. Você quer estabelecer um novo hábito, você vai ter que passar por todas as estações. Todas as estações. Estamos começando um ano novo. Né? É a primeira vez que a gente passa o verão aqui em Teresópolis. Né? A gente está fazendo um ano. A gente chegou aqui no verão, finalzinho do verão, né? A gente chegou no finalzinho do verão. Então a gente está passando por mais uma estação aqui, que é diferente, né? Sol de manhã, não, começa nublado, aí... as 4 estações num dia só. Começa nublado, daqui a pouco abre, aí abre aquele sol, aí depois a tardezinha vem, cai aquela pancadinha de chuva, à noite faz aquele fresquinho gostoso, né? Você olha assim, o céu estrelado, né? Maravilha. Então nós temos ainda vivido cada estação, e a vida é feita de ciclos, né? A vida é feita de ciclos, de momentos e de estações. E estamos nessa estação nova de buscarmos a unidade, porque eu sempre peço para o Davi ler ali. O que está escrito ali, Vitor? Ali em cima, ali, ó. Ali em cima, ali. Vivendo a unidade para revelar Cristo. Viver a unidade para revelar Cristo. Nós vamos aqui insistentemente buscar isso. E aí vai depender de cada um de nós, com todas as dificuldades, rompendo todas elas para continuar perseverando na doutrina, nos ensinamentos da palavra, aí na comunhão, né? Nós temos aqui os nossos momentos de comunhão, nós temos o nosso GC, nós temos aqui o café da comunhão, onde a gente está sempre aqui juntos e unidos,
É o café da comunhão que eu falei, a comunhão com café. O principal é o café? Não, o principal é a comunhão. Amém? E aí, qual é o outro terceiro fundamento? Oração. E aqui eu já deixo aqui, nós temos a oração, vocês veem aqui, é uma igreja que ora. É uma igreja que ora. E agora, mais do que nunca, às segunda-feira, nós temos aqui a nossa sala de oração, as portas fechadas, e a gente entra aqui num momento de batalha espiritual e oração. Né? Onde a Rose não veio hoje, mas no próximo culto, vou insistir para que ela dê o testemunho aqui, mas ela já compartilhou lá no grupo, testemunho de resposta de oração feitas nesse lugar. Então, irmãos, o que a gente precisa entender com isso? Nós estamos nos fundamentos. Se a gente está no fundamento, o que acontece quando você está no fundamento? Vai crescer. A obra ela vai crescer, porque a gente precisa manter o fundamento. Agora, quando os apóstolos eles estavam ali doutrinando segundo a palavra, era para quê? Para que não houvesse um falso ensinamento. Né? Para que se não misturasse a sã doutrina com qualquer outra coisa. E é por isso que a gente precisa estudar aqui a palavra. E, vamos lá, isso foi a introdução, irmãos. Eu quero ler com vocês e quero conversar um pouco. A gente já falou o seguinte, a gente termina aqui no horário, e aí, se qualquer coisa, a gente faz a parte 2 no próximo domingo. Aí, se tiver, a gente faz a parte 3 no outro. Não tem que finalizar tudo, porque a palavra, irmãos, ela é profunda demais. Então, vamos lá, abre aí a sua palavra, a Bíblia, em Efésios, capítulo 4. Então, vocês viram aqui, né? Como eu falei aqui, dei bastante destaque aqui à escola dominical. Então, todo mundo que participa da escola dominical, a gente vai fazer aqui um revezamento e você vai ter a oportunidade de estar aqui declarando algo que você aprendeu na escola bíblica dominical. Por quê? Faz parte da nossa consolidação com a doutrina. Senão, a gente não pratica, sabe? Se a gente não for posto à prova, e aqui eu não quis provar o presbítero, não, eu coloquei o presbítero aqui para dar esse primeiro momento, até para servir de molde, né? Os presbíteros, os líderes, eles servem de molde, né? Então, fica bem apertado para a gente, né? Olha, olhem para a gente, vamos olhar para a gente que a gente está aí. Então, é um peso de responsabilidade, mas é importante isso, porque senão a gente não cresce, e a gente tem muito que crescer, irmão. Não é porque, não é o pastor, não, o pastor então é o que, né? Quando Paulo fala, eu sou o mais miserável de todos eles. Então, é por aí. Então, abre aí em Efésios capítulo 4. Efésios, a carta escrita por Paulo, apóstolo Paulo, ele escrevendo, dando instruções. Né? Paulo, ele foi alguém que foi alcançado por Cristo, alguém que foi discipulado ali por Barnabé. Ele diz que ele aprendeu muitas coisas diretamente do próprio Jesus, embora Paulo não tenha encontrado Jesus fisicamente, mas ele encontrou espiritualmente com Jesus e ele aprendeu. Né? Paulo não viveu no mesmo tempo que Jesus. Né? Paulo aí é 60 anos depois de Cristo, 30 anos depois da morte de Cristo. Então, Jesus ali ensinou para Paulo, tanto que no texto da ceia, lá em Coríntios, ele fala, olha, o que eu aprendi do Senhor, eu também vos ensinei. Né? Que o Senhor, na noite que foi traído, partiu o pão. Então, Paulo aprendeu diretamente com Jesus. E Paulo foi alguém que cumpriu o ministério dele, onde ele fala lá, olha só, terminei minha carreira e guardei a fé. Então, você vê que a jornada de um homem de Deus, a jornada de um servo de Deus, ela vai passar por diversas situações. Né? Na quinta-feira, quem veio aqui, o Léo compartilhou uma palavra, e ele citou aqui o texto de Filipenses, onde Paulo fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele estava falando? Olha, eu posso suportar todas as coisas porque é Deus que me fortalece. Porque no dia que ele estava fraco, ele clamou ao Senhor e o Senhor falou para ele, olha, a minha graça te basta. Né? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. Entendeu? A lógica do reino é essa. E aqui está o apóstolo Paulo dando instruções. Então, Paulo saiu a pregar e aí ele ia plantando igrejas. Igrejas não são abertas, igrejas são plantadas. Igrejas são plantadas. E para plantar, a gente precisa de quê? De uma terra e de uma semente. Sim ou não? Então, a gente precisa entender que a terra são os nossos corações que precisam estar bem preparados para receber a semente da palavra. E aí o Senhor vai acrescentando. E aqui Paulo vem dando instruções à igreja. Então, as cartas de Paulo, Efésios, Tessalonicenses, Colossenses, é Paulo ensinando as igrejas. Ensinando o quê? A sã doutrina.
ensinando o que ele aprendeu com Jesus, aquilo que ele aprendeu no discipulado que ele teve com Barnabé. Então, vamos lá, estou fazendo essa introdução aqui para a gente poder ir entrando aqui no contexto da palavra. Mas o nosso objetivo é destacar a unidade. Eu anotei algumas coisas aqui, não sei se eu vou... Bom, enfim, vamos lá. Que horas tem? Até que horas? 7? Até 8 horas? Até 8? Até 8. Então vamos lá, capítulo 4. Então eu vou lendo aos pouquinhos e a gente vai conversando, tá bom? No capítulo 4 ele fala aí a unidade da fé. Estou aqui na versão NAA, Nova Almeida atualizada. Ele fala, ó, por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vou parar aí, depois a gente continua. Porque ele fala esse primeiro bloco aqui, e aí que ele começa falando, olha, por isso eu... Então ele fala assim, ó, dado todas essas coisas, ou seja, ele já vem dando algumas instruções, aí ele fala, ó, então é por isso que eu, prisioneiro do Senhor, porque Paulo se encontrava preso, ele fala assim, ó, peço a vocês que vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. E a viver de forma digna da vocação a que foram chamados. O que Paulo está fazendo aqui? A lógica é a seguinte, Paulo chegou e plantou a igreja, pregou o evangelho, as pessoas se converteram a partir do arrependimento, se arrependeram, confessaram Cristo e estão lá. Aí Paulo instrui um líder para estar ali orientando e ensinando segundo a sã doutrina. Aí aconteciam diversas coisas na igreja, é como se eu passasse um relatório para o pastor Amilcar e falasse assim, pastor Amilcar, né, pastor como líder, ó, está acontecendo isso aqui na igreja. Olha, começamos um novo trabalho de oração às segundas-feiras. Olha, como é que a gente lida com uma situação assim, assim, assado? Escreve uma carta para ele, aí o líder vai e devolve respondendo. Então, as cartas de Paulo aqui são respostas às demandas. São respostas às demandas que aconteciam naquele lugar. Então, Paulo ia recebendo essas cartas e ia respondendo essas cartas. Né? Tanto que ele fala para Filipenses, olha, eu vou escrever de novo a vocês, eu vou falar de novo a vocês, não tem problema eu escrever novamente, eu ensinar novamente, não tem problema. Então Paulo está aqui, porque eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. E aqui, o que acontece? A vocação, ela é um chamamento de Deus. É Deus te atraindo para cumprir o propósito para o qual Ele te criou. Tá? Todos nós, na humanidade, nascemos com um propósito de Deus. Todos nós. Inclusive em Provérbios, né, nós temos aí feito a jornada de Provérbios, ele fala que tanto rico quanto pobre, Deus criou. Deus criou o rico, Deus criou o pobre. Significa que Deus criou todo mundo. Então todo mundo nasceu com um propósito, ninguém é fruto do acaso. Né? Talvez você tenha ouvido isso de que, não, você não era planejado, você não estava programado. Né? Talvez existe isso, né? Muitas das vezes o pai e a mãe eles expressam essas coisas, mas não, você nasceu com um propósito de Deus. Se você nasceu, é porque tem um propósito de Deus para você cumprir nessa terra. Sabe-se lá quanto tempo nós temos para cumprir isso, né? Eu não sei se o meu tempo é só agora e o próximo fôlego eu já não tenho. A mesma coisa você não sabe quanto tempo você tem ainda de vida, mas você nasceu com um propósito. E esse propósito é justamente essa vocação, esse chamamento de Deus para cumprir o propósito dele. Então ele vai te atraindo para cumprir esse propósito. E vai te aproximando para cumprir o propósito de Deus. E ele fala assim, ó, vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Ele não fala assim, ó, vivam de maneira digna pela vocação que eu chamei vocês, que eu pedi para vocês fazerem, não, da que vocês foram chamados. Porque eles não foram chamados por Paulo, eles foram chamados pelo próprio Deus. Sim ou não? Então, eu e você não fomos chamados pelo pastor, não foram chamados porque alguém convidou, não. Você foi chamado por
Deus. Amém? Então, cada um de nós foi chamado por Deus. E aí ele fala assim, ó, agora vocês precisam viver de maneira digna a vocação do que vocês foram chamados. Aí, viver de maneira digna é justamente o ajuste que a gente precisa saber para viver na altura, na mesma dimensão daquilo pelo qual você foi chamado. Então, quando a palavra, inclusive, ela fala assim, ó, se você foi chamado para o ensino, se esmere no ensino. Ou seja, estude, se aprofunde no ensino, porque você foi chamado para isso. Né? Se você foi chamado para qualquer área, e aí eu não vou destacar todas as áreas aqui, até porque eu quero trazer para um nível um pouco, não um nível tão prático, mas um nível mais que abrange todas as áreas. Então, nós fomos chamados, cada um com um propósito de Deus. E o primeiro deles, o maior deles, é adorar o Senhor. É adorar o Senhor. E adorar o Senhor não significa cantar, né? Porque, né, eu sou um pouco desafinado, irmão. Mas eu canto aqui, não tem esse negócio não. Então, eu sou um pouco desafinado para cantar. Mas não tem a ver com cantar, tem a ver com adorar. E adorar o Senhor é reconhecer o Senhor. Né? Quando a Bíblia fala assim, ó, eles chegaram e adoraram. Ou seja, reconheceram a soberania de Deus. Então, quando você reconhece a soberania de Deus e reconhece o teu chamado, você precisa viver de maneira digna pela sua vocação, por aquilo que Deus te chamou. E aí é onde vem, né, quando fala o sarrafo, né? O sarrafo é colocado pela própria palavra. O sarrafo, ou seja, o nível que você tem que atingir é definido pelo teu relacionamento com Deus. Então, Paulo está chamando a atenção aqui para que a gente viva à altura do nosso chamado, à altura da nossa posição em Deus. Que, mais uma vez, é importante falar isso, que não tem a ver com cargos e posições que você ocupe na nossa, como eu falei na primeira pregação, que eu falei, a nossa acordo, esqueci agora a palavra, vai ter que assistir a live lá. Né? O nosso acordo, né? A gente fez um acordo aqui, né? A gente fez um acordo, a gente combinou algumas coisas, que o nosso culto ia começar às 6h30, a gente combinou aqui que a gente ia fazer GC de 15 em 15, isso é um acordo que a gente faz. Mas isso, a vocação é além disso, é um chamado para a eternidade. Porque o Senhor, quando Ele te enviou para cá, Ele te enviou com um chamado, não só terreno, mas um chamado para a eternidade. Amém ou não amém? Amém. E aí, Paulo destaca aqui, olha só, então, vivam de maneira digna a vocação a que vocês foram chamados, com toda a humildade e mansidão, e com longanimidade. Aqui ele dá algumas facetas do fruto do Espírito. E a gente já falou aqui como de forma prática você vai viver a unidade. Primeiro, praticando a humildade, considerando o outro maior do que você, não se considerando autossuficiente, entendendo que eu preciso de você, você precisa de mim, e tem a musiquinha, mas eu não vou cantar. Mas eu preciso de você, você precisa de mim. Em algum nível, um aqui vai precisar do outro. Por isso que não tem condição da gente atingir aquilo ali, revelar a Cristo, até sermos um, eu em casa e você em casa. Quando a gente lê o texto de Atos 2:42 até o 47, fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão, no partir do pão. E aí fala, olha, eles se reuniam nos templos e se reuniam nas casas. Eles tinham tudo em comum e etc, etc, etc. Então a gente se reúne aqui, a gente se reúne nas casas, mas não existe viver um cristianismo do eu sozinho. Não, eu tenho o meu relacionamento com Deus, eu tenho a minha intimidade com Deus. Irmão, se a sua intimidade com Deus não faz você olhar para o próximo, esse Deus não é o Deus que a gente prega aqui. Não é o Deus da Bíblia, não é. Porque se Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus... E aí você se acha a cocada, como é que é a última bolacha do pacote, que você vai ser Cristo sozinho, ser cristão sozinho. Não existe isso. O chamado ao cristianismo é um chamado para se conectar, é a comunhão do corpo. E aí nós temos aprendido aqui mais profundamente na nossa escola dominical. Mas aí ele fala, olha só, com toda a humildade,
E a gente já falou, olhar altivo, são coisas que o Senhor abomina. Então, a Bíblia fala que o orgulho, né? A gente falou aqui sobre as formas como o orgulho, ele se manifesta. Foi semana passada, acho que a gente falou sobre isso. A forma como o orgulho se manifesta quando você se acha autossuficiente, quando você critica muito. E quando a gente se reúne assim, vai ter aquele que critica muito. Mas quando começa a aprender a palavra, ele vai entendendo qual é a posição que ele tem que seguir. Então, aí ele fala, olha, com toda a humildade. Então, Paulo aqui, ele usa a palavra toda a humildade. Toda, não é uma humildadezinha, é toda a humildade. E mansidão com longanimidade, com paciência. Por quê, irmãos? Aqui no corpo, né, nós temos diferentes faixas etárias de maturidade espiritual. E é comum isso, é normal isso. Não é o mais velho, e a própria palavra fala isso, não são os mais velhos os mais sábios. Muitas vezes não são. Deveriam ser, mas muitas vezes não são. Por quê? Depende unicamente da inclinação que cada um de nós tem para conhecer a Deus e para servir a Deus. Então, a maturidade ela vem quando nós nos aproximamos mais de Deus e vamos crescendo em graça e em conhecimento, assim como Jesus. Então, ele fala assim, então você precisa, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, aí ele fala, suportando uns aos outros em amor. Suportando uns aos outros em amor, dando suporte uns para os outros. Porque o que eu preciso para crescer é a Michele que tem. O que a Michele precisa para crescer é a irmã Carla que tem. E muitas das vezes a gente não cria essas conexões, porque não, eu só terminei aqui, eu saio pelos fundos aqui, né? A portinha aqui dos fundos, não é para isso não, irmãos. Essa portinha aqui não é para fugir, não. Mas, ou seja, não cria um relacionamento, né? Quando Paulo fala lá na carta aos Coríntios, olha, nisso eu não os louvo, nisso que eu estou escrevendo para vocês, vocês estão se reunindo mais para o mal do que para o bem, porque vocês chegam e só querem comer, e não percebem que tem gente morrendo, tem gente padecendo no meio de vocês. E aí é que ele fala, olha só, suportem uns aos outros em amor. Dá suporte uns aos outros em amor, como? Servindo. Só assim, ó, eis-me aqui, se você precisar de mim, eu estou aqui. E eu estando aqui, ela vai perceber que eu estou aqui e vai abrir o coração. Você vai perceber, quando a gente senta na mesa, né? A gente percebe o semblante um do outro e aí percebe que não, está acontecendo alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa, porque fulano está com um semblante triste, né? Ou então fulano está com um semblante alegre, recebeu uma vitória. Né? Então, você percebe, isso acontece o quê? Na comunhão, que é um dos pilares que nos sustenta, a comunhão. E aí ele vem aqui, fazendo tudo para preservar a unidade no espírito, no vínculo da paz. Ou seja, ele fala com toda a humildade e fazendo de tudo para preservar a unidade. Por quê? A unidade não é algo que, pronto, nós alcançamos a unidade. Não, a gente precisa fazer de tudo para preservar ela. Se a gente vacilar, a gente deixa de ser um. E se a gente deixa de ser um, a gente deixa de revelar Cristo. E a gente falha como igreja. A gente falha como igreja se a gente não perseverar na unidade. Se a gente não perseverar entendendo que eu preciso dar suporte um ao outro, e cada um de vocês precisam dar suporte uns aos outros. E aí a gente precisa entender isso. E aí Paulo vem trazendo aqui, continuando aqui esse bloco, no verso 4, né, ele faz esses 3 versos iniciais aí, depois no verso 4, ele fala assim, ó, aí ele vem trazendo o que significa a unidade, né, em termos bem abrangentes aqui, ele fala, olha, há somente um corpo, há somente um corpo, há somente um corpo. Aí ele fala, e um só Espírito, como também é uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Aí ele continua, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Isso é profundo demais, irmãos. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas ele fala, olha, há somente um corpo. Se há somente um corpo, e esse corpo, ele precisa estar vinculado. Lembra que eu falei de manhã, fiz essa ilustração? Poxa, eu quero beber água, eu estou com sede de beber água, mas o meu braço não está aqui, meu braço não veio hoje.
Meu braço não veio hoje, como é que eu vou fazer para pegar? Porque o meu braço não veio hoje. Meu braço não está aqui. Então, o braço tem vontade própria, e Paulo traz essas figuras do corpo. Por quê? Não, eu estou com sede, quero beber água, meu braço vai lá e pega a água e bebe, eu estou com sede mesmo. Para saciar a sede, para eu continuar aqui falando, para tudo continuar funcionando, todo o corpo precisa estar. Ele fala, só há um corpo. Não há outro corpo aqui. Precisamos entender que somos membros uns dos outros, num só corpo, onde o cabeça é Cristo. Amém ou não amém? Amém. Então somos parte de um corpo, irmão. Então quando falta um corpo, a gente vem aqui capenga. Né? Aí na prática, falando na prática mesmo, quando você falta esse momento aqui, né, de culto aqui, em comunhão com a gente fica capenga. Tá sem aquela parte ali, tá faltando um pedaço do corpo. Não estou dizendo que você não pode nunca faltar à igreja, né? De vez em quando você precisa, de alguma forma, se ausentar, mas entende que você faz parte do corpo. Até se você se ausenta, a gente sabe por que você se ausentou, a gente pode o quê? Orar por você para que Deus te fortaleça lá, para que Deus te abençoe lá, né? E aí, não, olha, eu vou viajar, tirar uns dias de férias, né, Kátia? Tirar uns dias de férias, a gente fala sempre assim, ó, crente não tira férias. Ele vai tirar um tempo de descanso, mas lá ele continua sendo crente. Ele continua, não existe tirar férias da tua vocação. Então lá você continua, só que você está lá. E o que a gente vai fazer aqui? Enquanto o outro estiver lá, em outro lugar, talvez tirando um tempo de descanso, vai estar continuando orando por ele. Porque ele faz parte do corpo. Faz parte do corpo. Então a gente precisa entender isso. Aí ele fala, então, há um só corpo. Há um só corpo. Então, tira essa ideia de que você não faz parte do corpo, ou que talvez você faça parte de um outro corpo, e que se você faz parte de um outro corpo, eu lamento te dizer, mas é outra cabeça, então. Porque o corpo que tem a cabeça é o corpo que é a igreja do Senhor. É onde tem o cabeça, que é Cristo. Então, Paulo ele vai trazendo essas figuras para poder a gente entender a profundidade espiritual disso. E aí ele fala, e um só Espírito. Há um só Espírito. Há um só Espírito que tem a liberdade de se mover no meio de nós. É um só Espírito que se comunica com cada um de nós, nos movendo a cumprir o propósito dele. Há um só Espírito. Há um só Espírito onde fala que, a palavra fala que onde o Espírito Santo está, ali há alegria. Ali há alegria. Então, no meio do povo de Deus, no meio do corpo, não existe tristeza. Não existe tristeza. Vão ter momentos de aflições. Aí Jesus vem, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí vai ter um irmão que vai estar do teu lado e vai te abraçar e vai orar por você, porque somos um só corpo, somos um só Espírito. Como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados, há uma só esperança. Quando Paulo ele chega, ele fala o seguinte, olha, eu continuo correndo, eu continuo mantendo a minha fé porque eu sei qual é o tesouro que me aguarda. É a esperança, irmãos. Nós precisamos entender qual é o tesouro que nos aguarda. Porque muita gente, irmão, começa a se relacionar com a igreja porque está cheio de dívida e precisa que as dívidas sejam pagas. Então, o fim, a esperança dele é ter as suas dívidas pagas. Tem gente que se relaciona com a igreja para ter bens, para ter casa, para ter... A esperança dele é só aquilo. E a palavra vai dizer que se esperarmos de Cristo só nessa terra, somos as mais miseráveis das criaturas. Então a gente precisa manter a nossa esperança. Qual é a nossa esperança? Que um dia o Senhor vai voltar e vai buscar a sua noiva. Essa é a esperança. A esperança não é de que, não, vou ter tempos melhores. Não, tempos melhores virão. Mas a minha fé continua. Por isso que Paulo falou, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu sei viver em abundância e sei padecer necessidade. Né? E outros textos ele fala, porque eu sei que o meu Redentor vive e por certo ele se levantará. Então é isso, porque há uma só esperança. A esperança da vida eterna. A vida eterna. E aí ele fala, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Aí ele fala, há um só Senhor. Há um só Senhor. Se há um só Senhor, há uma só ordenança. Há uma só direção. Sabe, tem um ditado popular que fala assim, cachorro com 2 donos morre de fome. Sim ou não? Vocês já ouviram esse ditado? Cachorro com 2 donos morre de fome. Por quê? Um dono fica achando que o outro já deu a comida. E aí o outro fica achando, não, já deu a comida. Aí o outro, não, já deu a comida. Aí o cachorro não comeu. Por quê? Tem 2 donos. Irmãos, se você tem 2 donos, não que você é cachorro, o pastor chama aí. Você tem que achar outra figura.
Vocês estão entendendo, vocês estão entendendo. Não há dois senhores, irmãos. Vamos lá. Ovelha com dois pastores. Ovelha com dois pastores. Né? Não há outro pastor, há só um pastor. Só há um pastor. Só há um pastor, só há uma direção, só há uma ordenança que é dada por Deus. Por isso que os apóstolos, a gente estudou aqui de manhã, eles se esforçavam para ensinar a doutrina da morte, da ressurreição e os mandamentos da palavra. Porque há um só Senhor. Qual é a ordenança do Senhor? Que todo aquele que crê em Jesus alcance a vida eterna. E olha, e que Jesus fala, olha, eles vão conhecer a partir do momento que eles amarem uns aos outros, aí eles vão conhecer o Senhor. Então a gente entende isso, olha, só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe uma ordenança, só existe uma direção. Porque se tivermos dois senhores, que aí o próprio Jesus ele vai falar, olha, se você servir ao Senhor, a Deus e a Mamon, que é o dinheiro, você não vai agradar, você vai agradar um e desagradar o outro. Vai agradar um e vai desagradar o outro. E aí eu trago sempre essa ilustração. Muitas das vezes a gente se coloca nessa posição. O Senhor te chama para fazer algo e aí você fala, não, se eu tiver dinheiro eu faço. Ou seja, você pega o que Deus te mandou fazer e submete ao outro Deus, Mamon. Mamon, você me dá dinheiro aí para poder... Não, se a gente tem um só Senhor, se Deus mandou eu ir, eu vou. Né? E a gente fala sobre essa história quando a gente veio para cá, né? Eu vim desempregado. Quando eu falei, não, eu preciso ir para lá e tal, vamos servir lá. E aí, o que te impede de servir? Ah, é porque é o meu emprego, né? Vocês conhecem a nossa história. Não, é por causa do meu emprego. Aí, na segunda-feira, eu fui o quê? Demitido. Demitido, na segunda-feira, literalmente. Aí, eu mandei mensagem para a Priscila, eu falei, Priscila, aconteceu, agora vamos. Vamos. E Deus tem suprido, irmãos, a cada dia. Agora eu falo assim, não, deixa eu arrumar um outro emprego, quando eu conseguir, aí sim. Não, eu vim para cá e eu ia falar com a cara e com a coragem. Não, eu vim para cá com a promessa de que Deus sustenta. E Deus tem sustentado. Por quê? Eu só tenho um Senhor, irmão. Não tenho dois senhores, é um Senhor só. E cada um de nós precisamos ter um Senhor, só um Senhor. Aí ele fala, olha, uma só fé. Uma só fé. Não existe, não, é fé, acreditar em qualquer tipo de coisa. Não, é uma só fé. É uma só fé. E aí fala, um só batismo, porque a ordenança é ensinar, a ordenança é batizar. São as etapas de crescimento do crente. Vem lá, você aceitou Jesus, aí você começa a ser discipulado, aí você é batizado, aí você faz parte da comunhão do corpo. E aí você vai crescendo, vai descobrindo qual é o talento, qual é o teu dom, qual é o teu chamado, a vocação pela qual você foi chamado. Aí você vai ser discipulado, aí você vai crescer e dar fruto. Sim ou não? É esse o processo, um só batismo. Aí ele fala, um só Deus e Pai de todos. Aí Pai de todos, vai falar, né, tem uma mentira muito grande, onde fala assim, não, Deus é Pai de todos aquele que tem a mesma fé. Qual fé? A fé no Cristo ressurreto. Porque Jesus falou, aquele que crê recebeu o direito de ser feito filho de Deus. Então, muitos estão na condição ainda de criatura, foram criados por Deus, mas não são filhos de Deus. Porque você ganha a filiação a partir do momento que você crê no primogênito. Você crê na morte e na ressurreição de Cristo. Aí você passa a ter, de fato, de verdade, agora não só Deus como Criador, mas Deus como Pai. E aí Deus como Pai, irmãos, é algo maravilhoso. É mais um nível de experiência que a gente tem. Porque Deus como Senhor, Ele dá a direção. Ele dá a ordenança. Agora, Deus como Pai, Ele cuida, Ele supre. Não que Ele tenha duas faces, não. Eu estou querendo trazer características aqui diferenciadas, mas Deus é imutável. Então, você começa a conhecer Deus como Pai. E talvez a nossa referência de pai, a gente sempre fala sobre isso, muitas das vezes a nossa referência de pai não é boa, porque talvez não tenhamos tido nessa terra um pai amoroso, cuidadoso, protetor, provedor. Talvez muitos nem conhecem os próprios pais, porque, pelas consequências da vida, mas aqui a palavra fala que ele faz com que os órfãos vivam em família. Ele faz com que os órfãos vivem em família. Então, agora não é mais órfão. Talvez você não conheça o teu pai terreno. Talvez o seu pai terreno não represente as características de Deus. Mas ele se apresenta aqui como um pai. Um pai amoroso, um pai bondoso, um pai que cuida, um pai que ama.
sem restrições, sem restrições. Então, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. Eu acho que eu vou parar aqui. Então, irmãos, eu vou parar aqui. A gente vai, parte 2, semana que vem. A gente continua no texto de Efésios. Eu vou pregar o Efésios todinho, então, capítulo 2 da nossa série de Efésios. Efésios, a gente vai a partir do verso 7. Mas eu creio que o Senhor, até o verso 6 aqui, Ele falou com você. Ele falou com você. Ele te posicionou, Ele te esclareceu algo, porque eu sempre falo sobre isso. Toda vez que a gente é exposto à palavra, a palavra ela nos afeta. Ela nos afeta de alguma forma, ela nos afeta. Porque é a palavra da verdade. A palavra, ela discerne, né? Ela vai lá na divisão da alma e do espírito. Então, ela discerne todas as coisas, ela vai trazendo luz para a nossa vida. Então, a gente precisa entender, irmãos, que aqui ele fala sobre a unidade da fé. A gente precisa entender que a gente precisa viver na prática, de fato, de verdade, para sermos um, porque a gente precisa revelar a Cristo. E não dá para revelar a Cristo faltando um pedaço. Onde está aquela parte do corpo? Nem sei, nem reparei que estava sem essa parte do corpo. Imagina só. Você nem reparar, como Paulo chamou a atenção da igreja em Coríntios, porque tinham muitos fracos, muitos doentes e muitos que já tinham morrido. E eles não sabiam, não perceberam, porque eles, quando se reuniam, eles se reuniam só para comer. Eles se reuniam só para comer. Então, Paulo, ele aqui traz essas instruções para nós, que não podemos ter reservas, precisamos viver de maneira digna pela vocação a qual fomos chamados, o chamamento que Deus te fez. O que te impede de viver o que Deus te chamou para fazer e para realizar? Porque talvez, aqui como eu falei, há um só Deus, há um só Senhor. Muitas das vezes tem outro Deus aí te impedindo. Tem outro Deus aí querendo te impedir, e muitas das vezes esse Deus é o próprio umbigo, é o orgulho. E a gente já falou sobre isso. O orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. Quando você fala, não preciso, eu estou bem, vivendo do meu jeito. Engano. Engano, pura falácia. Puro engano. Porque precisamos entender que fazemos parte de um corpo. E só há realização plena quando estamos conectados com esse corpo, irmão. Lembra, a gente faz essa figura aqui, cada parte do corpo depende da outra parte. E a outra parte subsequente depende da anterior. Então ela não vive para si própria. Né? Se a gente tirar uma parte do corpo e afastar ela, ela vai o quê? Vai gangrenar e vai apodrecer. Ela vai apodrecer. E se você não utilizar aquela parte do corpo, o que vai acontecer? Vai atrofiar. Então, não podemos ser membros atrofiados, não podemos ser membros desligados. Precisamos ser membros ali, com vínculo da paz, um só Espírito, um só Senhor, vivendo a plenitude desse tempo, porque Deus está nos chamando, está nos despertando para viver esse tempo. E só vamos manter e viver firmes nesse tempo se formos um. A Bíblia vai falar que um reino subdividido, ele não existe. Ele não subsiste, ele não resiste. Um reino dividido, ele não subsiste. Ele não resiste às afrontas, ele não resiste ao embate. E o incrível é que Deus nos chama para ser a igreja, onde as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Ou seja, é a igreja avançando até as portas do inferno, e elas não prevalecem. Só que muitas das vezes a gente se coloca acuado, como se as nossas portas tivessem que resistir aos ataques do inimigo. E não é isso. É a porta do inimigo que não vai resistir contra a igreja avançando. Mas como que a igreja avança? Sendo um corpo. Sendo um corpo. Quem já viu aí filmes de guerra, né? Tem lá, quando se junta um exército todo, eles vão junto assim, né? Juntam os escudos assim, as espadas, e vai todo mundo junto como se fosse um único corpo. Aquele bloco de pessoas assim, avançando e vai derrubando tudo. Se for um homem só, sozinho, já era, vai ser derrubado. Então não existe unidade do eu sozinho. A nossa unidade é uma unidade coletiva, né? Uma unidade onde os diferentes se conectam para cumprir o propósito que Deus tem, que não é só meu e seu, é nosso. Né? Então, fica com essa palavra.
Se coloca de pé no seu lugar, quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Bom, não sei, feche seus olhos aí, a gente vai orar aqui, mas eu não sei, né? Essa palavra foi ministrada aqui, né? A palavra do apóstolo Paulo foi pregada aqui nessa noite. Eu não sei quantos aqui fazem parte dessa família de Deus, quantos já aceitaram a Cristo como Salvador, mas de alguma forma você ainda não declarou Cristo como seu Salvador, e você pode ter nessa noite, declarar Cristo como seu Salvador. Declarar e começar a viver de fato, de verdade, a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Né? Se você, né, deseja receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, você pode fazer um sinal e vamos aqui orar por você e seu nome vai ser escrito no livro da vida. Tá? Mas quanto mais que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te oro. Te oro, Senhor Deus, por cada um dos teus filhos aqui nesse lugar, cada um daqueles que estão ao alcance da nossa voz, cada um aqui talvez numa transmissão, que possam, Senhor Deus, estar declarando o Senhor como suficiente Salvador. Pai, em nome de Jesus, alcança essa vida agora. Escreve, Senhor, o nome dessa pessoa no livro da vida, que ela possa receber a Ti, receber o Espírito Santo como foi prometido. Senhor, em nome de Jesus, escreve o nome dela no livro da vida. Pai, em nome de Jesus, que faça, Senhor Deus, com que os órfãos venham viver em família. Oh, Deus, faça como a viúva, Senhor, venha ter, Senhor, a sua família. Deus, em nome de Jesus, assim, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, toma a tua igreja em tuas mãos. Que cada um de nós possamos viver de fato, de verdade, a unidade, fazendo de tudo, Senhor. Fazendo de tudo, Senhor, para termos esse vínculo, para fortalecermos esse vínculo, que é o vínculo da paz. Oh, Deus, nos ajuda, Senhor, com as nossas diferenças, com as nossas impossibilidades, com a nossa capacidade limitada, Senhor, que o Senhor possa estar em nós, possa nos ajudar, Senhor Deus, a cada dia mais fortalecer esse vínculo. Pai, em nome de Jesus, aumenta, Senhor, cada dia mais o amor uns pelos outros, que possamos enxergar com mais clareza a necessidade do outro, que possamos estender as mãos, Senhor Deus, com mais generosidade, Senhor, para ajudarmos uns aos outros, que possamos nos aproximar daqueles que estão mais necessitados, Senhor, que possamos a cada dia mais estarmos fortes e firmes para poder suportar um outro, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, assim abençoa a tua igreja, Pai. Oh, Deus, assim como oramos no final, ou no início desse encontro, Pai. Oh, Deus, que o teu Espírito Santo sopre sobre esse lugar, assim como soprou no vale de ossos secos, trazendo vida e trazendo, Senhor Deus, aquele exército, a se formar um exército através daqueles ossos mortos. Eu não sei, Senhor, quantos ossos estão mortos aqui, quantas partes dos corpos estão separadas aqui. Oh, Deus, aquela visão terrível daquele cemitério. Oh, Deus, em nome de Jesus, mas o Senhor falou para aquele profeta, profetiza. Oh, Deus, e assim nessa noite eu profetizo sobre os ossos, eu profetizo sobre o corpo, Senhor, que está espalhado, e o Senhor, oh Deus, faz com que esses ossos venham se juntar uns aos outros, onde ele fala, olha, eu já posso ouvir o barulho de um osso se juntando ao outro osso, oh, e ganhando carne, ganhando músculo, ganhando vida, e ele soprou o espírito de vida naqueles corpos, e eles se tornaram um grande exército do Senhor. Assim, Senhor, realiza nesse lugar, oh Deus, todos os ossos que se encontram secos, ressequidos, toda a carne que se encontra fraca, fortalece pelo sopro do teu Espírito nesse lugar, vivifica e faz do teu povo um grande exército nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, sopra dos quatro cantos, sopra, Senhor, o teu vento impetuoso, assim como foi em Pentecoste, enchendo os apóstolos, enchendo os discípulos da tua presença, dando ousadia, intrepidez para cumprirem o propósito sobre a terra. Assim, Senhor, realiza em nosso meio, realiza, Senhor, em nome de Jesus, em cada um de nós, completa a tua obra em nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor.